Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, estou aqui mais uma vez para cumprimentá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também para dar continuidade a esta obra. Antes, porém, pedindo a Deus que continue me fortalecendo, agradecendo a Deus os livramentos que Ele tem me dado, agradecendo a Deus a sabedoria e o discernimento que Ele tem me dado, continuando a pedir a Deus muita força para conduzir essa obra até o seu final. Pelo que agradeço, em nome de Jesus. O capítulo 9 de 1 Crônicas nos diz o que segue. E todo o Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netinins. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos silanitas, Avaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rafenuá, e Ibinéias, filho de Jeroão e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mavai, filho de Ariel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Azricão, filho de Rafabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, e Heres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Jeduuntum, e Berequias,
filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meseremias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir e isto cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em sertãs. E dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Ur e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab,
e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Elemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Mais um capítulo se finda, e Deus, poderoso e misericordioso, continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus.